gente, hoje é Vida de Sábado e vocês sabem que Vida de Sábado é no Cantinho da Lau, que é o nome desse quadro que eu botei pra hoje. Eu tinha preparado um tema muito legal pra hoje. Eu nem ia gravar vida porque eu tinha desistido, mas resolvi falar algumas coisas aqui pra vocês hoje. Tem momentos às vezes que a gente se depara assim com as situações da vida e que a gente desanima, né? Desanima em tudo. Quando a gente vê as dificuldades da vida, a gente acaba questionando Deus, questionando a nós mesmos, questionando algumas coisas. E às vezes a gente perde a esperança. A gente acha que não vamos alcançar o que sonhamos, o que queremos. A gente sente que trilhamos uma longa estrada. Parece que a gente não vai chegar a um destino, a gente não vai chegar a um caminho. O cachorro de minha tia tá aqui latindo desesperadamente. Deixa eu fechar aqui a porta. Eu passei por situações assim antes, em que eu me deparava em momentos de desânimo, de baixa autoestima, de momentos depressivos que a gente luta e a gente não vê, parece que não vê resultados das nossas lutas. Mas, olhando para o momento que eu passava, que eu já falei aqui no canal algumas vezes, hoje a gente sempre tira uma lição de tudo e a gente vê o propósito de tudo, o porquê Deus quis aquilo, quis dessa forma. Mas só que parece que nos momentos de aflição a gente só enxerga as coisas ruins, o que não tem dado certo, e a gente não enxerga as coisas que Deus tem feito. É assim comigo, eu sei que é assim com você. Você também tá passando por um momento assim, eu sei que você tá. Que você se tranca no seu quarto e você para pra pensar em tudo e que descem lágrimas aos teus olhos. E você questiona a Deus e você não vê saída e você não vê. E parece que todas aquelas pregações da igreja, parece que todas aquelas palavras, você vai vencer, parece que nada disso faz sentido. Você tá tão focada naquilo que é ruim e que você nada mais, nenhuma palavra que alguém vinha falar pra você vai solucionar o seu problema. Parece que o seu problema é maior que tudo, parece que é impossível. Mas o que me diferencia hoje, quando eu tenho esses momentos de bad e que tá tudo dando errado, o que diferencia é a nossa maturidade espiritual. O que diferencia são as experiências de fé que você tem com Jesus. E que enquanto eu tava ali pensando, refletindo, uma voz dentro de mim que eu sei que é a voz do Espírito Santo, ela diz: você vai vencer. Você não tá sozinho nessa luta, Jesus está com você. E você precisa crer nisso. Você precisa crer que você vai vencer, que Jesus está com você, que essa luta não é tua, essa luta é de Deus. E que se você está passando por isso, que essa voz se fala dentro de mim, se você está passando por isso, é porque Deus está te testando, porque Deus está te provando, porque Ele tem algo melhor para você aqui na frente. É porque as coisas de Deus são maiores do que nós pensamos, isso é bíblico. Deus tem preparado coisas grandes para os teus. Mas é necessário que nesse momento de bad, nesse momento de desespero, de desânimo, você não volte para trás. Você continue crendo que Deus, Ele está com você. E as coisas de Deus são maiores do que nós pedimos ou pensamos. E que Deus, Ele tem preparado coisas muito grandes para os seus. E que você não está sozinho nessa caminhada, eu não estou sozinha nessa caminhada, tudo tem um propósito. Deus está testando para nos melhorar, para nos aperfeiçoar, para chegarmos mais perto dEle. Para que nas dificuldades maiores que virão, a gente tenha atitudes diferentes, porque antes
Eu me jogava numa cama, me trancava no quarto e chorava e pedia a morte. Mas hoje eu ouço essa voz que fala dentro de mim, e eu creio, porque Deus, Ele nunca me desamparou e não é agora que Ele vai me desamparar, Ele não vai te desamparar. Essas coisas que a gente passa são pequenos para a grandeza do nosso Deus. O nosso Deus, Ele é grande e não há impossível. A nossa fé é a barreira para as coisas darem certo. Eu vivenciei isso. A minha fé é a barreira. Por que a barreira? A falta dela, o tamanho dela, é quando a gente não bota a fé nas coisas, quando a gente deixa de crer, quando a gente só foca no que é ruim. O que é ruim fica pior ainda. Mas quando a gente ouve a voz do Espírito Santo dizendo, você vai vencer, creia, confie, porque os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Às vezes a gente está indo por um caminho e Deus está nos tirando dele para vir para cá, para outro caminho. E às vezes isso é doloroso, mas lá na frente a gente vai entender. Eu sei que eu vou entender, eu sei que você vai entender. Porque lá atrás, hoje eu entendi. E hoje não será diferente no futuro. Porque as coisas dessa terra são passageiras. Mas o que Deus tem preparado para nós são coisas grandes que nós não ouvimos, nós nunca vimos. Então vale a pena ser fiel a Deus. Eu acho que tinha alguém precisando ouvir isso, porque eu precisava falar isso. Borrei a maquiagem toda. Gente, você não tá sozinho. Você não tá sozinho. Deus, Ele está com você. E esse engano que fica aí falando dentro do teu peito, que você está só, Deus, Ele não te abandona. E é nesses momentos que Ele mais está olhando pra você. E Ele só quer ouvir a tua voz. Então entregue pra Deus todos os seus problemas, que Ele vai resolver. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.